Olá, nessa aula nós vamos falar sobre as consoantes hebraicas. E como informação geral sobre as consoantes hebraicas, eu quero somente dizer nesse momento que o hebraico, originalmente, ele foi escrito sem os sinais vocálicos, sem as vogais. Somente no início de nossa era é que ele recebeu alguns sinais de vocalização para facilitar a sua leitura. Em outro vídeo, eu vou falar um pouco sobre a escrita hebraica e o desenvolvimento da escrita hebraica para você ter um pouco de noção da história do hebraico bíblico. Mas, por enquanto, o que nos importa aqui é ir diretamente para as consoantes. As consoantes, a gente vai explicar aqui, mais adiante, elas possuem um estilo quadrático. Isso tem uma parte da história também que vai explicar isso, mas eu vou explicar aqui dentro da aula a posição e por que ele tem essa expressão de estilo quadrático, né? As consoantes são 22 consoantes. A gente vai ver que a última consoante, ela tem duas formas de apresentação, mas são contadas como uma única consoante, tá bom? E essas consoantes você pode ver, por exemplo, no Salmo 119, o Salmo 119 está dividido em 22 seções, exatamente correspondendo com as 22 consoantes. Cada seção vai ter 8 versículos. Outra coisa daqui a gente vai ver, também vou mostrar para vocês mais adiante, que o hebraico, diferentemente das línguas latinas e indo-europeias, ela não é escrita da esquerda para a direita, como a gente está acostumado com o nosso português. É escrito da direita para a esquerda. Eu vou mostrar isso também mais adiante. Veremos também que cada consoante possui um valor numérico. Esse valor numérico, ele dentro do texto hebraico, do texto bíblico, os números, as quantidades, os valores numéricos são sempre por extenso, tá? Nunca em consoantes representando o valor numérico. Essa representação numérica das consoantes é usada mais pelos maçoréticos e na Idade Média para indicar algumas informações, tá bom? Mas não dentro do texto bíblico. Veremos também a equivalência de cada consoante com o nosso português e aquelas que não possuem equivalência e como mais ou menos nós costumamos fazer para representá-las. E vamos também concluir com uma coisa que é muito importante quando se está estudando as consoantes hebraicas, que são os grupos em que essas consoantes estão agrupadas. As consoantes, elas são agrupadas nesses grupos porque cada grupo de consoantes, eles recebem regras específicas. Uma das particularidades que nós veremos no hebraico é que o hebraico, ele tem uma característica que é a modificação fonética. À medida que você mexe um pouquinho na palavra, essa palavra sofre a modificação na vocalização. Quais são as regras que regem essas mudanças na vocalização das palavras hebraicas? Essas regras, em boa medida, dependem do tipo de consoante que você está lidando. Por isso, conhecer essas consoantes dentro de seus respectivos grupos é uma coisa muito importante para quem quer avançar bem no estudo do hebraico bíblico. Tá bom? Então, atenta a isso. Não basta conhecer as consoantes. Precisa conhecer as consoantes dentro de seus respectivos grupos e mais tarde, no desenvolvimento, a gente vai aprender sobre as regras associadas a cada um desses grupos. Tá bom? Muito bem. Então, vamos para a primeira consoante, a consoante Aleph. A primeira consoante hebraica, o Aleph, ela não tem um correspondente em português. No português, costumamos representá-la por um apóstrofo, como a gente colocou aqui, tá bom? Nós chamamos a consoante Aleph de uma consoante triplamente fraca. Eu vou explicar esse triplamente fraca em outro videozinho que a gente vai colocar mais adiante. O Aleph é uma consoante gutural. Como consoante gutural, elas vão preferir o shevá composto. Chevais é um pequeno assunto que a gente vai tratar em outro vídeo. Então veja que tem muita coisa para você acompanhar daqui para frente. E o Aleph tem o valor numérico 1. Letra Beit corresponde ao nosso V ou ao nosso B.
é considerada uma letra forte. Uma letra forte é aquela letra que não sofre modificação dentro da palavra. Ela não tem uma fraqueza, como as guturais. Já mencionamos o Aleph, é uma gutural triplamente fraca, mas todas as guturais têm pelo menos uma fraqueza. A principal delas é rejeitar a reduplicação. Elas não são fortes o suficientes para serem reduplicadas, por isso são consideradas fracas. As consoantes consideradas fortes são aquelas consoantes que elas suportam essa reduplicação, elas são capazes de serem reduplicadas. Apesar de que algumas dessas consoantes fortes possuem algum tipo de fraqueza, mas essa característica básica, fundamental de ser reduplicada, essas consoantes consideradas fortes, sim, elas podem fazer. Em outro vídeo eu vou apontar as fraquezas de algumas consoantes que são geralmente consideradas fortes. O beit também é considerado uma consoante lene. Consoante lene significa que ela pode receber um dagesh lene dentro dela. Eu vou tratar isso mais particularmente em outro vídeo. A letra beit também é considerada uma consoante labial. Tem mais duas consoantes consideradas labiais que a gente vai descobrir aqui ao longo desse vídeo. Essas consoantes labiais, elas possuem regras aplicadas a elas, regras específicas. Por isso é importante conhecê-las, porque você pode observar que ela é produzida entre os lábios. Beit, beit. Como consoante forte, o beit prefere o shevar simples e o seu valor numérico é 2. Gimel corresponde ao nosso G, não com aquele som de J, mas sempre com o som de G. É considerado uma letra forte, portanto, aceita ser reduplicada. É também contada entre as consoantes lenes, e a gente vai aprender melhor em outro vídeo. Prefere shevar simples, sobre shevais nós também trataremos em outro vídeo, e o seu valor numérico é 3. Dalet corresponde ao nosso D, é uma consoante forte, portanto aceita a reduplicação. Também é uma consoante lene, portanto aceita o dagesh lene dentro. Como consoante forte, prefere o shevar simples e o seu valor numérico é 4. Re não tem uma correspondência no português. O som do re, como você está percebendo, a palavra Elohim, não é Elohim nem Elohim, é Elohim. Essa pronúncia do re não tem uma correspondência em português, mas a gente costuma representá-lo por um H. Mas sabendo que não é exatamente como o nosso H, porque o H no português é mudo, né? É uma consoante gutural triplamente fraca. Eu vou tratar em outro vídeo sobre essa característica triplamente fraca do Re e do Aleph. É uma consoante que recebe um mapik, que é um pontinho dentro dela, mas que não é a mesma coisa que os dagas que nós veremos em outros vídeos. O mapik é a única gutural que aceita um pontinho dentro. Esse pontinho não é um dagas, é um mapik que serve para diferenciar quando ela está no final de uma palavra, mas ela não é uma terminação, é um sufixo pronominal de terceira pessoa feminina singular. Como gutural, prefere shevar composto. Eu vou falar sobre shevar em outro vídeo. E o seu valor numérico é 5. Vav corresponde ao nosso V. É uma consoante forte, mas como eu já indiquei anteriormente, algumas consoantes fortes mostram algum tipo de fraqueza. O Vav é uma dessas consoantes e a gente vai ver isso em outro vídeo. O Vav, como consoante forte, prefere o shevar simples e o seu valor numérico é 6. Zayin corresponde ao nosso Z, é uma letra forte, está dentro do grupo das consoantes sibilantes, que tem regras próprias para elas, que a gente vai ver quando chegarmos em verbos, e como consoante forte, prefere o shevar simples. Seu valor numérico é 7. Het
corresponde mais ou menos com o nosso R duplo em português, que é o R de rato. Tá? Esse som, rato, hate, é basicamente o som dessa consoante. Ela é uma das 5 consoantes guturais. Ela tem uma particularidade de exigir que a vogal anterior a ela, quando ela não está iniciando a sílaba, quando ela está fechando a sílaba, ela exige que a vogal, a classe de vogal anterior seja da classe A. Se não for o caso, pode acontecer 2 coisas. Ou vai introduzir um patá, que é da classe A, quando for uma vogal matrix lectionis, a gente vai ver sobre isso em vogais. Ou se for uma vogal que não seja uma matrix lectionis, essa vogal será mudada para um patá. Nós veremos sobre essa particularidade também em um vídeo à parte. Como gutural, prefere um chevá composto e o valor numérico é 8. Tet corresponde ao nosso T, veremos que tem 2 tipos de T aqui no hebraico, a última consoante também representa o nosso T. É uma consoante forte, como consoante forte prefere chevá simples, e o seu valor numérico é 9. Iod não tem uma correspondência em português, apesar do som de I, mas é um som de consoante. Nós não temos no português uma consoante com esse som de I. Nós temos o Y, que geralmente usamos para representá-la, mas em português o Y é vogal, não uma consoante. Portanto, para todos os efeitos, não temos uma consoante que represente esse som, mas costumamos representá-la com o Y. É uma letra forte, mas como já indicado, algumas letras fortes, elas ainda possuem algumas fraquezas que nós veremos no momento apropriado. Como consoante forte, prefere chevá simples e o seu valor numérico é 10. Kaf tem uma semi-correspondência com o português, porque semelhantemente ao hate, o raf, hate, raf. Se você percebeu, há uma aspiração um pouco mais forte na pronúncia do kaf, do raf, kaf, raf. Eu vou explicar essa distinção. É uma consoante forte, como consoante forte prefere chevá simples, mas ela é uma consoante forte que de vez em quando também se comporta com certa fraqueza. É uma consoante lene, portanto pode receber um dagesh lene dentro dela. E ao receber esse dagesh lene, tem essa modificação sonora de raf para kaf. Se um dagesh lene estiver inserido dentro, terá o som duro de kaf. Se não tiver o dagesh lene, terá um som áspero de raf. A consoante kaf tem uma outra particularidade, que é ter uma forma final diferenciada. Você pode ver aqui na tela que quando ela se encontra no final da palavra, exclusivamente no final da palavra, não em final de sílabas, ela possuirá essa forma diferenciada. Agora é o ponto de falar sobre a forma quadrática, porque quando o hebraico é dito que tem uma forma quadrática, é porque ela é escrita dentro do espectro de um quadrado, tá vendo? Então, ela pode ter diferentes formas e posição aqui dentro, mas ela é basicamente escrita dentro de um quadrado. O raf, no entanto, você pode notar que ela passa do quadrado na parte inferior. Isso é característica de algumas consoantes que têm forma final diferenciada. E o seu valor numérico é 20. Lamed, correspondência com o nosso L, é uma consoante forte, embora de vez em quando se comporte com alguma fraqueza. Como consoante forte, prefere o chevá simples e o seu valor numérico é 30. O 30 aqui está com asterisco, porque quando os maçoretas estavam, eles passaram a usar as consoantes com valor numérico, o lamed já era usado para representar uma expressão rapax legomena, talvez você já tenha ouvido falar, quando uma palavra no hebraico ou no grego só acontece uma vez dentro do texto, ela é considerada uma rapax legomena, só tem uma ocorrência.
a letra Lamed já era usado para representar. Então, na hora de atribuir o valor numérico, então o 30, o valor dela para numérico, eles usavam uma forma diferente de identificar o 30 e evitava usar o Lamed. Mem, correspondência com o M. É uma letra forte, é a segunda letra naquele grupo de labiais, mem, produzido entre os lábios, tem regras que se aplicam a esse grupo de consoantes. Prefere chevar simples, como consoante forte que é, também possui uma forma final diferenciada, mas pode notar que nesse caso a forma final é diferente, porém ainda fica escrita dentro do quadrado. E o seu valor numérico é 40. Nun corresponde ao nosso Nun. É uma letra forte e fraca ao mesmo tempo, porque a gente vai aprender sobre a construção das sílabas hebraicas em outro vídeo. Na sílaba hebraica, a consoante ela pode ter a primeira posição e a posição de fechamento dentro da sílaba. O Nun, quando ela está na posição de início de sílaba, ela costuma ser forte. Mas ela, quando está na posição de fechar a sílaba, ela costuma ser fraca. Embora possa haver uma inversão, porque de vez em quando ela ainda permanece como consoante forte fechando, e às vezes ela se comporta como consoante fraca quando está no início da sílaba. Nós veremos isso ainda em outro vídeo. Como consoante forte, prefere o chevar simples quando ela não for fraca, e tem uma forma final também diferenciada, mas note que também, assim como o Kaf, quando ela está na forma final, a parte inferior ultrapassa a linha. O seu valor numérico é 50. Samek corresponde ao nosso S, veremos que tem mais forma de representar o S ainda. É uma letra forte, está incluída dentro do grupo das sibilantes, que também tem características próprias. Como o consoante forte prefere o chevar simples, e o seu valor numérico é o 60. Aim. O Aim não tem correspondência no português. Nós costumamos representá-la por um apóstrofo invertido ao Aleph. É uma consoante gutural. Ela, como gutural, prefere chevás compostos, mas o Aim, junto com o Ret, tem a particularidade de exigir um patá anterior quando aquela vogal anterior, quando o Aim estiver na posição de fechar a sílaba, e a vogal anterior não for da classe A, ela vai exigir um patá adicionado. Nós veremos isso, como já indiquei, em um vídeo à parte. E o seu valor numérico é 70. Fê, ou P, corresponde ao nosso P em português, é uma consoante forte, mas também é uma consoante lene, vai receber um dagesh lene dentro dela. Esse dagesh lene vai alterar a pronúncia. Então, se tiver com dagesh lene, será P. Sem o dagesh lene, Fê. E por ser uma consoante forte, prefere o chevar simples. Também tem uma forma final diferenciada e, mais uma vez, a forma final da consoante Fê ultrapassa a linha inferior. E o seu valor numérico é 80. Tzad tem uma semicorrespondência com o português, no sentido de que no português nós precisaremos de duas consoantes para expressar o som da consoante tsa, tsa. Às vezes, tza, tsa. Então, quando a gente vai para a questão de pronúncia, tem uma certa variação. Nesse momento, não devemos nos prender muito à precisão das pronúncias, porque o hebraico, mesmo o hebraico bíblico, na sua pronúncia atual, ela sofre bastante influência do hebraico moderno. Nós não temos como garantir que a pronúncia é exatamente como era pronunciado lá no passado, na Idade Média, tá certo? Então, os nomes das letras, os seus sons, são sempre possíveis de alguma variação. Mas vamos lá. Então, em português, nós representaríamos pelo TS, né? Tzad. É uma letra forte,
mas também é uma letra que está no grupo das sibilantes, que sibilam, né? Tsad. E esse grupo de sibilantes tem regras próprias associadas a eles, a esse grupo. Como consoante forte, prefere chevar simples e o seu valor numérico é 90. Kof corresponde ao nosso que, é uma consoante forte. Como consoante forte, prefere chevar simples e o seu valor numérico é 100. Resh corresponde ao nosso R de barato, embora o hebraico moderno está pronunciando muito semelhantemente ao het. A palavra Baruch, que nós aprendemos a pronunciar dessa forma, com o hebraico mais antigo, mas o hebraico moderno pronuncia Baruch, tá? Então tem essa variação. Então, o resh é uma consoante gutural. Toda consoante gutural é fraca, porque ela não tem força para ser reduplicada. Embora a consoante resh de vez em quando se comporta como consoante forte, como gutural, geralmente as guturais preferem um chevá composto, mas no caso do resh é mais comum o chevá simples. Por quê? Porque de vez em quando ela se comporta como uma consoante forte. E o valor numérico é 200. Shim. Aqui nós chegamos naquela consoante que eu indiquei no começo, que ela tem duas formas diferentes. Mas, basicamente, no português nós usaremos o S ou o X, o CH, né, aquele som sh. É uma consoante forte, é uma consoante sibilante, então está naquele grupo das sibilantes que tem regra própria. Como consoante forte, prefere o chevá simples e o seu valor numérico é 300. Mas lembrando, então, ela tem a outra forma. A diferença entre o sim e o shim, além dessa pronúncia de corresponder ao S ou ao shim, como é que você distingue? É a posição daquele marcador sobre a consoante. Se ela estiver voltando aqui, se ela estiver sobre a haste esquerda, corresponde ao shim. Se estiver sobre a haste direita, corresponde ao sim. Mas, para todos os efeitos, é contado como uma única consoante. Essa diferenciação de pronúncia é um regionalismo. Você lembra daquela passagem do cibolete, chibolete? Então, tem a ver com essa consoante. Tav, a última das consoantes hebraicas, corresponde com o nosso T, é uma letra forte, também é uma consoante lene, ou seja, recebe um dagesh lene dentro dela, porém, o Tav e o Dalet recebem dagesh lene dentro, porém não altera a pronúncia, mas para efeito de regra, sim, deve ser preservado um dagesh lene dentro dela. Como consoante forte, prefere o chevá simples e o seu valor numérico é 400. Agora, vamos resumir aquilo que nós aprendemos das consoantes até agora, porém agrupadas as consoantes em seus respectivos grupos, porque aprendê-las é importante, mas também aprendê-las considerando o grupo em que as consoantes fazem parte é importante para o desenvolvimento da leitura e da grafia, do exame das palavras, das regras de modificação fonética. Sem esse conhecimento, você vai ter mais dificuldade lá na frente. Então, pega essa aí. Não basta reconhecer as consoantes hebraicas, mas é muito importante reconhecê-las dentro de seus respectivos grupos, por causa das regras que serão implicadas sobre esses grupos. Então, nós veremos o grupo das guturais, consoantes fortes, consoantes sibilantes, consoantes labiais, consoantes com formas finais e consoantes lenes. Então, vamos lá. As consoantes guturais, Aleph, Re, Het, Ain, Resh. As consoantes fortes, Beit, Gimel, Dalet, Vav, Zain, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Fe, Tzad, Kof, Shin, Tav. As consoantes sibilantes, Zain, Samer, Tzad, Shim. As consoantes labiais, Beit, Mem, P.
E as consoantes consideradas lenes, aquelas que recebem um dagesh lene dentro, e elas estão todas indicadas aí, é o beit, gimel, dalet, kaf, fe e tav. Você pode ter já aprendido com begad kefat, usando as 6 consoantes, ou beged kafet, dependendo da escola onde você aprendeu. Então, é isso, eu espero que essa aula tenha sido útil. Lembrando que você pode indicar assuntos para tratarmos em outros vídeos. E, por favor, não deixe de interagir, seja deixando o seu legal, o seu comentário, compartilhando, recomendando para pessoas que você sabe que têm interesse. Até o próximo vídeo.